Oi, oi, eu sou a Mitch, esse é o meu canal e o vídeo de hoje vai ser uma conversa mais reflexiva sobre os temas abordados no livro e também no filme que estreou essa semana, estrelado por Julia Roberts, Owen Wilson e pelo Jacob, do sobrenome difícil, que é aquele mesmo ator mirim de O Quarto de Jack. E eu tô falando de O Extraordinário. Esse livro aqui foi a minha maior paixão de 2013, lançado em meados de 2012, mas eu só vim a conhecê-lo em 2013 através do Clube do Livro Saraiva, da Frini Georgakopoulos, autora de Sou Fã e Agora e coautora de Criaturas e Criadores. Eu vou deixar os links da Frini aqui embaixo. E ela me apresentou esse livro e... sério, muito obrigada, Frini. O que é esse livro, gente? Foi a minha grande paixão de 2013. Eu sei que é o xodózinho de muita gente e com surpresa e feliz eu fiquei quando soube que ia ser adaptado para o cinema com Julia Roberts, Owen Wilson e o Jacob nos papéis principais. E tem um bônus, tem a Sônia Braga no elenco. Então sim, nós temos a participação de uma brasileira para fechar com chave de ouro esse grande time de atores. E a Sônia Braga, ela já mora nos Estados Unidos há tantos anos que ela tem uma pronúncia perfeita. E como ela tá um pouco mais madura, tá um pouco diferente, eu nem reconheci ela de primeira. Foi só lendo os créditos que... aí caiu minha ficha de que sim, eu conheci aquela senhora de algum lugar. E, gente, que filme foi esse? Nossa, primeiro que toda hora enxugava as lágrimas, sai cheio de pedaço de lencinho de papel na bochecha, porque toda hora eu enxugava as lágrimas e foi grudando papel em mim. E o cinema todo era meio que num uníssono, assim, ó. Um monte de gente fungando, e não era de tristeza não, era de felicidade, porque o filme fala assim de bullying, trata assim de temas extremamente importantes, mas não cai em nenhum momento na depreciação desses temas, não é nenhum momento depressivo. Ai, foi sensacional, de verdade. E o elenco infantil dando um banho em todo mundo. Todo mundo saiu do cinema, acho que, sei lá, mais feliz com a vida, mais agradecido. E aqui o slogan do livro é: o ponto de vista de uma criança que, ciente da sua estranheza e do seu deslocamento no mundo, cria um manifesto em favor da gentileza. E o slogan do filme é Choose Kind, escolha a gentileza. E sim, eu ouvi muitos críticos dizendo que não é plausível, porque crianças de hoje em dia não pensam desse jeito. Eu vou entrar nesse detalhe mais pra frente do vídeo. E eu concordo e discordo desses críticos. Mais pra frente eu já digo pra vocês. E quem é o Extraordinário? O Extraordinário é a história do Og Puma, uma criança, um menininho de 10 anos que nasceu com má formação. E existe um nome científico para essa doença, mas é óbvio que eu não lembro. Eu vou deixar escrito aqui para vocês. E ele nasceu com diversas deformações faciais por causa da sua má formação durante a gestação. E ele foi educado o tempo inteiro em casa. Desde o seu nascimento até agora, aos 10 anos, ele passou por dezenas de cirurgias plásticas, não só para deixá-lo mais bonito ou com uma aparência menos deformada, mas também para botar o que estava fora do lugar. Ele de fato nasceu com má formação dos órgãos. E aos 10 anos de idade, a mãe dele, que tem bastante pulso firme, que mulher sensacional que ela é, resolve matriculá-lo numa escola. Até então, ele estava sendo ensinado em casa pela própria mãe. Mas ela bate o pé no chão, conversa com o marido e diz: está na hora do Og conhecer pessoas, está na hora dele estudar numa escola. E o menino, a princípio, está um pouco apavorado com isso, será? Ele tem plena consciência de que ele não é igual às outras crianças e ele tá um pouco com medo de como vai ser a receptividade dela. Ele já tá mais do que acostumado a sair com a mãezinha dele na rua e as pessoas olharem ele com um olhar estranho ou desviarem rapidamente o olhar e aí depois, por curiosidade, olham de novo e desviam. E ele não queria que isso acontecesse no ambiente escolar dele. Ele é um menino que por dentro ele é igual a todos os outros, e só porque ele é um pouco diferente por fora ele não pode ser aceito. Ele é uma criança literalmente extraordinária, em inglês é wonder, maravilhoso.
E por que ele não pode ser aceito só porque ele é diferente? Então o livro aborda diversos temas que circundam o nosso dia a dia, que muitos de nós passamos por isso. E esse livro tem a ousadia de contar tudo isso do ponto de vista de uma criança. Que adaptação fiel! Assim como no livro, o filme é contado a princípio do ponto de vista do Og e depois do ponto de vista da Vaia, do ponto de vista dos amigos, da amiga da Vaia. Então são vários pontos de vista intercalados e o filme também traz isso para as telonas. Então, a princípio, um terço do filme é contado do ponto de vista do Og, tudo pelo que ele já passou até entrar naquela escola. E aí, quando ele entra no ambiente escolar, o filme vai intercalando a história do Og com a história dos outros personagens. Isso eu achei super positivo no livro, porque a gente não fica com aquele ponto de vista unilateral, como se fosse uma verdade absoluta. No livro funciona muito bem. Já no filme, me cansou um pouco esse vai e vem de pontos de vista, porque existe uma história linear, que é a história do Og, e existem diversas micro-histórias inseridas ali no meio. E toda vez que eles mudam um ponto de vista, eles cortam a história linear para contar um pedaço da história desse outro personagem. Então tem muitos cortes. Isso, pra mim, acabou um pouco com o ritmo da história. Então me incomodou um pouquinho, apesar de eu ter amado todos os outros personagens. Como eu já disse, as crianças dão um show de interpretação. Então, ao mesmo tempo, foi lindo de se ver e acabou quebrando um pouco da continuidade da história. Então, eu ainda não me decidi se isso é um aspecto positivo ou negativo, mas é uma coisa que funciona muito bem na escrita e não tão bem assim no cinema. A Julia Roberts está excelente no papel, não tem nada o que dizer dessa mulher. Ela interpreta diversos papéis com tanta naturalidade que eu realmente acreditei que ela era a mãe do Og. Tem uma frase clássica dela, em que o Og tá dizendo, tá naquele momento chororô dele, né, no primeiro baque da escola, e ele tá dizendo: mãe, as crianças não me aceitam como eu sou, elas dizem que eu sou feio. E a mãe dele diz: você não é feio. E aí ele diz: você é minha mãe, você tem que me amar como eu sou. E aí ela diz: é porque é sua mãe que eu te conheço mais do que os outros, então confia em mim mais do que nos outros. E ela é ao mesmo tempo tão amorosa e tão pulso firme. E a Julia Roberts caiu como uma luva nesse papel. O Owen Wilson é o alívio cômico da história inteira. Eu não esperava menos dele. E pra quem lembra de Owen Wilson de Marley e eu já tá acostumado com esse lado mais emotivo, essa atuação mais emotiva do ator. Afinal de contas, ele não saiu da barriga da mãe dele já fazendo piada, não é verdade? Então, como ator, ele não é só um piadista, ele sabe interpretar diversas facetas. E ele tem esse alívio cômico, assim como ele também tem o aspecto mais emotivo, e ele soube interpretar tão bem a comicidade quanto a emoção. Ele tá sensacional no papel. A adolescentezinha que interpreta a Vaia, a irmã do Og, do August, ela é sensacional. Aquela menina tem o poder de passar emoção pra câmera sem precisar abrir a boca. Eu esqueci, pra variar, o nome da atriz, mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês. E ela tá perfeita no papel. Gente, eu nunca vi um filme com um elenco que se encaixasse tão perfeitamente nos papéis. O filme não é perfeito, mas os atores estão perfeitos. É a grande sacação desse filme. Também há o corte ali pra pequena história dela, porque ela é a filha mais velha daquele casal, e a partir do momento em que aquele irmãozinho nasce com má formação, nasce com deficiência, ela vê toda a atenção dos seus pais voltada para o seu irmão. E não a entendam mal, assim como não me entendam mal, ela ama de paixão o irmão dela, ela mataria um leão pelo irmão dela. Mas ela também quer ser vista, sabe? Ela faz parte daquela família. E a partir do momento em que o August nasceu, ele se tornou o Sol. E ela, a mãe e o pai se tornaram os astros girando ao redor do Sol. E é óbvio que ela se sente deixada de lado, porque ela tá realmente sendo deixada de lado involuntariamente. Os pais a amam, mas acaba demonstrando mais isso pelo Og do que por ela. Então há esse corte pra gente compreender o papel da Vaia naquela situação. Agora chegando naquela questão em que muitos críticos de cinema falaram: não é verossímil crianças falarem frases como: se você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil,
escolha ser gentil. Isso é uma frase do livro e também é uma frase do filme. E sim, eu concordo, eu dou aula para crianças de 7 anos, meus alunos são super competitivos. Se eles tivessem que escolher entre estar certos e serem gentis, eles provavelmente escolheriam estar certos, porque não sabem perder, não sabem. Eu não posso fazer um jogo da memória ou qualquer joguinho que quem perde chora. Eles ainda não aprenderam a torcer pelo amiguinho, eles só aprenderam a chorar quando perdem. Então eu super compreendo que crianças de hoje em dia não digam frases como essa. Mas como professora infantil, eu também tenho que acreditar que se a gente ensinar para a criança que ela tem que ser gentil, mesmo tendo que deixar de lado as suas certezas, ela vai aprender a ser gentil, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Se a gente ensinar eles a andarem no caminho certo, no caminho da gentileza, no caminho do amor, eles vão crescer nesse caminho e vão continuar nesse caminho mesmo depois de grandes. Então eu concordo com os críticos, não é tão verossímil assim que crianças falem frases como essa, mas se a gente ensinar para a criança que isso é o certo, ela cresce aprendendo que isso é o certo. E se eles serão os adultos de amanhã, essa é a chance que a gente tem de ter um amanhã melhor do que o hoje. E eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nos ensinamentos que a RJ Palácio passa nesse livro. Então o August Pullman, ele existe na vida real. O Jacob tirou uma foto com o August Pullman. E ele é sensacional. Quem disse que ele é feio só porque ele é estranho, só porque ele é diferente? A beleza está nos olhos de quem vê. A gente já aprendeu isso com A Bela e a Fera. Eu tenho uma amiga que aos 20 anos ela pesava menos de 34 quilos e achavam ela estranha. E eu que peso quase 80 também me acham estranha. Quem disse que ela não pode ser linda pesando menos de 34 quilos e quem disse que eu não posso ser linda pesando quase 80? Então a gente precisa aprender a amar mais e julgar menos. Porque não se deve julgar ninguém pela aparência externa. E o Og é alguém sensacional que a princípio, à primeira vista, não teria nenhuma chance no mundo externo, mas que pouco a pouco vai conquistando as pessoas, porque por dentro ele é um garoto incrível. Um dos diferenciais do filme pro livro é que no livro as crianças vão descobrindo esses preceitos de que vale a pena amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam ser. E já no livro as crianças não têm esse clique. É o professor quem passa esses preceitos para eles. Também não passa todos os preceitos, dá uma resumida ali em meia dúzia de preceitos. E é depois dessa aula em que o professor também, que tá sensacional a atuação desse homem, que ele mostra e ele ensina para as crianças que é preciso amar além do que os olhos conseguem ver. É que uma a uma elas vão começando a aceitar o Og e vão começando a entender o garoto incrível que ele é. E é na sala de aula algumas das cenas mais emocionantes que a gente encontra nesse filme. Porque o Og e o professor às vezes não falam nada. Eles só olham um pro outro e entendem o que o outro tá sentindo. E só de lembrar dessa cena eu quero chorar de novo, porque que atuação incrível dos dois, tanto do Jacob quanto do ator que interpreta o professor. Tá sensacional. Então tem essa pequena diferença, não são as crianças que têm o preceito, é o professor ali que faz o papel de quem ensina esses preceitos que são fundamentais na educação de cada um de nós. Ele ensina esses preceitos para as crianças e depois elas passam a ver o Og com outros olhos, porque ele sempre foi um garoto sensacional. Por mais que a aparência dele a princípio cause um estranhamento, ele sempre foi sensacional. Então tem essa pequena diferença do filme pro livro, não acho que tenha estragado de forma alguma, até porque o livro teve que ser reduzido em 1h30 de filme, então é compreensível que algumas coisas fossem mudadas, mas o filme é tão fiel à história que chega a ter frases literais. O início e o final do filme parecem um copia e cola. O Jacob fala, interpretando o papel do Og, as mesmas frases que estão aqui no livro. Então você que é fã desse livro pode ir pro cinema tranquilo, sabendo que a adaptação foi muito bem feita. Aliás, o diretor desse filme é o Steven, do sobrenome difícil. Eu tenho problemas com pronúncias de sobrenome. Mas ele é o autor e diretor também daquele filme e livro de As Vantagens de Ser Invisível, que foi lançado só um pouquinho antes desse livro aqui. E ele é um diretor sensacional em adaptações literárias.
Ele gosta desses filmes com mensagens mais fofinhas e ele faz um ótimo trabalho de adaptação. Então você pode ir tendo a certeza de que o filme, por mais que não seja 100% fiel, acho que nunca será, ainda assim é uma adaptação muito linda, muito sensível e que vale muito a pena ser visto. E no final de tudo isso, o que eu quero dizer pra vocês é: aprendam com Log, aprendam. Se você, enquanto adulto, ainda não aprendeu isso, aprenda, porque não é tarde. Se você é mãe, pai, professor, professora, avó, tio, ensine isso para as suas crianças, porque não é tarde. Existe uma música da Marcela Thaís que fala: ame mais e julgue menos. Quem somos nós pra ditar o valor de alguém? Somos pó, não podemos julgar ninguém. Eu não posso botar essa música aqui por causa de direitos autorais, e desculpem a cantoria, eu não sou cantora, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês ouvirem a música. Ouçam a música, leiam o livro, vejam o filme, interiorizem esses preceitos dentro de vocês. Ensinem esses preceitos para as crianças e assim, quem sabe, o futuro pode ser um pouquinho melhor. Eu acredito de verdade nisso. Então, se você não assistiu o filme, vale a pena assistir. Se você não leu o livro, tá esperando o quê? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima. Tchau!